Olá pessoal, tudo bem? Bem, daremos continuidade às correções, né? E hoje, em especial, nós vamos corrigir os exercícios propostos da apostila, exercícios de função exponencial, ok? Bom, alguns exercícios vocês vão ver que eu vou pular a sequência, porque alguns exercícios propostos nas aulas anteriores eu pegava ele como exemplo, porque eles eram bastante interessantes e eram propícios ao momento. Então você vai ver que alguns exercícios eu já corrigi nas aulas passadas, beleza? Agora, em particular, nesse exercício agora, eu fiz questão de escolher alguns exercícios que a gente vai resolver diferente, inclusive tem um que é totalmente diferente. Nós vamos resolver, mas para vocês pegarem todas as maneiras possíveis que pode cair. Beleza? Então vamos lá. Esse primeiro exercício aí da apostila, dos exercícios propostos, ele fala de um preço de automóvel, e aí eu já destaquei as partes principais, igual vocês estão vendo aí. Ele falou que existe uma fórmula para calcular o preço desse automóvel em função do tempo. E aí ele me dá um dado lá embaixo, e pelo jeito do dado, eu já sei que vai dar alguma coisa absurda, porque se ele fala daquilo ali e fala que é 0,8 elevado a 4, alguma coisa absurda vai aparecer. Mas, como um concurseiro, eu já vi também que aquele 8.192 ele é citado lá embaixo, que é exatamente o que ele quer saber. Quanto tempo vai levar para chegar naquela situação. E o restante são coisas assim corriqueiras do exercício que vocês vão pegar e substituir na função. Muito tranquilo. Bom, então temos aí a nossa função. Claro que eu já vou pegar logo o primeiro dado que ele me deu. Onde tem t você vai ver que eu vou colocar zero. E nesse momento eu já sei que b é igual a 20.000. Beleza? Tudo tranquilo. Bom, aí eu tenho outro dado, que quando o tempo é igual a 3, ele também fala que o carro já passa a ser 16.000. Então, nesse caso aqui, o B eu já sabia que era 20.000. Faço as minhas contas, já sei que para lá passa como raiz cúbica. E aí, por uma questão assim de tanto fazer conta, eu já sei que aquilo ali é uma exponencial, então geralmente vai cair alguma propriedade de potência. E eu já vou pegar logo aquilo ali e transformar em propriedade de potência. Porque quando eu tenho uma raiz, eu posso colocar aquilo ali como sendo expoente fracionário. Bom, tranquilo. Com isso, se eu já sei o A, se eu já sei o B, então eu já sei minha lei de formação. Tá, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Chegar onde que ele quer. Que é o que ele quer? Ele quer que o preço seja 8.192. E como 20.000 está multiplicando, passa para lá dividindo. Aí apareceu aquele dado do problema absurdo que ele me deu lá atrás. Que eu vou pegar, vou substituir. Como isso é um exponencial, eu vou tentar ao máximo igualar as bases. Como eu tenho uma fração do outro lado, eu vou colocar o 0,8 em fração, 8 sobre 10. Vou simplificar e vou perceber que eu tenho bases iguais. Vou cortar as bases, o expoente vai descer e nesse momento está ali. 4 é igual a t sobre 3, 4 vezes 3 dá 12, então o tempo que vai demorar para chegar àquele valor igual a 12. Perfeito? Matamos mais uma. Bom, aí nascer a segunda questão. Eu peguei ela lá atrás como exemplo. A segunda questão, então por isso que vocês estão vendo que eu escolhi a terceira. Mas ela está bem resolvida como exemplo nas aulas anteriores. Bom, essa questão aí, ela é bastante interessante porque ela começa com aquela ideia que eu vou igualar as bases e eu estou muito fixado nisso. Porém, existem três variáveis que eu preciso saber, porque é exatamente o que ele quer, A mais B mais C. Mas se eu ficar parar agora para pensar um monte de absurdos, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer o trivial. O que é o quê? Identifiquei. É exponencial? É exponencial. O que eu tenho que fazer? Fatorar. Para quê? Igualar as bases. Perfeito? Perfeito. Bom, fatora de um lado. Fatorei um de um lado e fatorei do outro. Beleza. Propriedades de potência. O 3 vai multiplicar todo mundo que está lá em cima e o 2 também. Então você vai perceber que eu multipliquei exatamente tudo por 3. 3ax ao quadrado mais 3bx mais 3c. E do outro lado, 2 vezes 3, 6 e 2 vezes 5, 10. Do outro lado, como eu não fatorei, está tudo do mesmo jeito. Bom,
Desse lado direito, vocês vão ver que eu vou usar mais uma propriedade. Propriedade de quê? Potência de mesma base da multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou somar tudo. 5x ao quadrado, 6x com menos x dá 5x mais 18, porque eu somei 10 mais 8. Bases iguais? Perfeito. Corta as bases e os expoentes descem. Agora, a maneira que a gente vai resolver, e essa maneira assim talvez é meio assustadora, mas eu estou fazendo só igualdade de polinômios. É um assunto que tem lá na frente. Mas essa igualdade aqui é o seguinte, ele está falando que o lado esquerdo é totalmente igual ao lado direito. Ah, realmente, aqui tem x ao quadrado, o outro lado também tem x sozinho, o outro lado também tem, ali tem uma variável sozinha e o outro também tem. Beleza, o que eu vou fazer? Nada mais, nada menos do que afirmar aquilo que ele está me mostrando. Que é o que, Alessandro? Ele não falou que o lado esquerdo é igual ao lado direito? Para ser igual, já que ele está afirmando, eu vou confirmar que ele está certo. O que eu vou fazer? Quem está com x ao quadrado vai ficar igual a quem tem x ao quadrado. Então, os nossos coeficientes 3a é igual a 5, então a é igual a 5 sobre 3. A mesma coisa eu vou fazer o seguinte, quem está com x elevado a 1 vai ficar igual quem está com x elevado a 1. Aí, nesse caso aqui, eu tenho 3b igual a 5, então a é igual a 5 sobre 3. E, finalizando, eu vou pegar aquele camarada ali e vou falar que 3c é igual a 18. Acabou. C igual a 6, eu não quero a soma deles? Então, vou fazer isso. Então, somando ali, eu tenho nada mais, nada menos do que a mais b mais c, 5 terços mais 5 terços mais 6, a mais b mais c igual a 28 sobre 3. Aí, na partezinha azul, só não esquece ali, que ali, na verdade, é b igual a 5 sobre 3, tá? Na hora de passar lá, eu deixei ainda, na hora de digitar rápido, coloquei a igual a 5 sobre 3. Mas, do outro lado, eu não esqueci de substituir. Então, a mais b mais c, 5 sobre 3, mais 5 sobre 3, mais 6, tirei o mínimo, 28 sobre 3, letra C. Beleza? Então, vamos lá. Continuando mais um pouquinho. Bom, essa daqui é o seguinte. É uma questão em que nós já conversamos muitas vezes. Eu já falei para vocês o seguinte. Toda vez que você olhar para as respostas e perceber que é uma função, um tipo de equação, qual é o melhor jeito de fazer? Substituir nas respostas. Segunda coisa que eu já falei com vocês, toda vez que tem gráfico, o que eu preciso saber? Identificar os pontos. O que é identificar os pontos? Os pontos que tem alguma coisa no eixo X correspondente com alguma coisa no eixo Y. É isso. Então, o primeiro ponto que eu vou escolher é esse ponto aqui em cima. Quando o t é 0, o resultado tem que dar 16, porque aquele pontinho ali é 0 e 16. Sabe o que eu vou fazer? Aonde tem t, eu vou colocar 0. Se o resultado der 16, beleza, é uma possível resposta. Se não der, eu cancelo. Então, pensa bem, se no lugar de t eu colocar 0, olha a letra C. Se no lugar de t eu colocar 0, 0 sobre 50 dá 0. Então, ficou 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, sozinho, dá 32. Não tinha que dar 16? Então, essa está fora. Não vou nem fazer conta, porque vocês estão vendo que está no parênteses. Cara, é praticamente a mesma coisa que está embaixo. Só mudou 150. Esse também aqui não é, porque vai dar 32. Aí eu fiquei entre duas. Porque se eu colocar t igual a 0 sobre 75, dá 0. Aí vai ficar 2 elevado a 4. Se eu colocar 0 sobre 50, também dá 0. Aí vai ficar 2 elevado a 4, os dois dão 16. Mas para isso eu tenho um próximo ponto. Aonde eu colocar 150 tem que dar resultado igual a 4. Então, na letra A, você vai perceber se eu colocar 150 sobre 75, dividindo aí dá 2. 4 menos 2 dá 2. O que sobrou no expoente? 2. Então, nesse caso, 2 elevado a 2, exatamente o resultado que eu queria, que é 4. E que não vai dar isso na letra B. Então, a letra B está cortada e a resposta certa, letra A. Tranquilo? Fizemos bem tranquilinho. Nossa, tem outro jeito de fazer? Eu falei assim, não, cara. O jeito mais rápido, mais simples de fazer é isso daí. Então, a questão ela já foi bem apelativa. Ela já mostrou para a gente que a gente deve pegar as técnicas de resolução
que nós aprendemos, todas as técnicas de resoluções, e aplicar. E nesse caso, a gente está falando isso aí desde lá de trás, de função do primeiro grau ou uma função qualquer. Tá bom? Bom, aí, nessa questão número 6, é uma questão bem tradicional, mas é uma questão que nós já vimos já como é que mais ou menos resolve, né? É aquele caso, aliás, não vou nem falar não. Ao decorrer vocês vão ver que eu vou citar e vou falar qual é esse caso. Nesse daqui eu tenho 3 elevado a x, aí como eu estou vendo no expoente 2 menos x, eu falei assim, propriedades de potência. Eu resolvi escrever bem assim, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a menos x, porque potência de mesma base, repete a base e somos expoentes. E 2 menos x é o expoente que está lá em cima, então eu posso escrever daquele jeito que não tem problema nenhum. Eu estou usando propriedade de potência na forma contrária. O professor, como ali é negativo, eu já poderia colocar 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a x? Pô, cara, perfeito. Eu tenho esse costume de colocar na propriedade de potência, na multiplicação, só para ficar na mesma linha. Mas se você já sacou que lá é negativo, já inverte, porque é isso que eu vou fazer daqui a pouquinho. Ó, aí eu cheguei aqui, 3 ao quadrado dá 9, e você que já tinha feito mais rápido que eu, já tinha colocado na forma de fração e não perdeu tempo. Tá aí, ó. Como o expoente é negativo, o que eu faço? Inverte a base e o expoente passa a ficar positivo. Ali eu estou querendo destacar uma segunda propriedade. Bom, nesse ponto aqui é aquilo que eu queria dizer. Eu vou usar aquele negócio de variável auxiliar. Eu tiro a parte exponencial, troco por uma letra qualquer e faço as continhas. Então, aonde tem 3 elevado a x, vocês podem ver que eu escolhi e coloquei y. Tirei o mínimo, que o mínimo é y, e encontrei y ao quadrado menos 9 menos 8y. Vou igualar a zero ali. Aliás, vou acertar a casa, vou colocar direitinho, tem uma equação do segundo grau, vou achar as raízes, e com essas raízes, são a resposta? Não. O que ele quer? 15 menos x ao quadrado. Então, lá naquela variável auxiliar, eu vou substituir onde tem y, eu coloco menos 1, e onde tem y, eu coloco 9. Bom, menos 1 igual a 3 elevado a x, isso não convém, impossível a gente conseguir uma variável ali, ou um valor que consiga transformar o nosso x, pelo menos real, né? O nosso número ali negativo, então aquilo ali não convém. Então o nosso x só pode ser o quê? Igual a 2, porque o primeiro está descartado. Então, substituindo lá em cima, 15 menos 2 ao quadrado é igual a 11. Tranquilo? Então, essa questão aí, tradicional, mais uma questão que me faz lembrar de várias coisas e várias técnicas para a resolução. Nesse caso aqui, variável auxiliar e propriedades. Bom, indo para a próxima questão. Essa questão aqui, para falar a verdade, é uma questão que você vai ler, óbvio, né? Tem que dar uma lida nela. Mas você vê que até as informações que ele dá, a questão parece que fica bem cheia, né, de informações. Mas se você olhar, ele manda a gente fazer uma sequência. Ele falou que esse computador aí que ele tem um vírus que sempre destrói, cara, a cada minuto, 40% do que tem no computador. Pô, então se ele destruir no primeiro minuto 40%, só fica 60%. Aí, no segundo minuto, como só tem 60%, ele vai tirar 60% de 60%. Então, na verdade, eu estou falando para você o que está sobrando dentro desse computador. E aí lá embaixo ele fala bem assim, vem cá, a memória desse computador ficou 50% destruída, 60%, 80%, 100%, 90%. Cara, não precisaria de fazer conta. Porque se você olhar direitinho, ele está falando a cada minuto, cara. E o que ele está falando é durante o dia inteiro. Você já imaginou quantas vezes? Porque o que eu quero, assim, eu quero ver, eu sei como ele destrói 40, fica sobrando 60. Então, se eu pegar e fazer uma sequência, então vai ser 0.6 vezes 0.6, 0.6, 0.6. Cara, para dar o dia inteiro, você já contou quantos minutos tem o dia? Pois é. Isso indica o quê? O cara vai destruir tudo. Já vai dar 100%, cara. Já vai dar 100%. Quem não entendeu a lógica, eu até posso escrever aqui, ó. Bom, sem infecção. Então,
0,60. Destruiu 40 e ficou 0,60. No próximo minuto, sem ficção, 0,36. No próximo minuto, 0,36 vezes 0,6, 0,216. No próximo minuto, 0,120. Professor, caramba! A cada vez que você multiplica por 0,6, o negócio vai ficando bem pequenininho, né? Falei, isso aí. E ele vai tendendo ao quê? Ele vai tendendo a zero. Então, como ele vai tendendo a zero, se, cara, primeiro minuto, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Se em 4 minutos o que já está lá sobrando é 0,1296, você imagina o dia inteiro. Isso significa o quê? Que se eu ficar fazendo contas, mais contas, mais contas, mais contas, mais contas aqui, praticamente o meu computador estará totalmente infectado. Então, por isso que a resposta é a letra E. Beleza? Nem vou esticar mais. Bom, questão número 8. Ele quer saber o número de raízes da equação. Olha só. Lembra quando eu falo assim, eu quero encontrar raízes ou zeros de uma função. Zero raízes de uma função é exatamente onde está localizado em cima do eixo x, beleza? Só que raízes também é o nome que se dá à solução de uma equação que eu vou resolver. E nesse caso aqui, quem tentou igualar as bases se lascou todinho, porque esse aqui é um modelo diferente de fazer, porque você jamais vai conseguir igualar as bases aqui. E aí, o que acontece? Nós vamos resolver graficamente, porque pode perceber, esse tipo de questão ele nunca pede qual é a raiz, ele pede o número de raízes. Então, o número de raiz é o seguinte, ele quer saber, como se você pudesse montar um sisteminha e resolver, quantas soluções você tem. E geralmente, quando você resolve um sistema, aquele sisteminha bobinho, linear nosso, com aquele ponto que você encontra, é sempre o ponto de interseção da equação de cima com a equação de baixo. Nesse caso não vai ser diferente. Só que malandramente, como é que eu vou fazer? Como ele quer só o número de raízes, eu sei que de um lado, do lado esquerdo, eu tenho uma função exponencial, que eu vou desenhar e vou resolver graficamente. Essa é bem diferente. Eu vou resolver graficamente. Então eu tenho uma função exponencial e se eu fosse desenhar ela seria decrescente, porque a base está entre 0 e 1. E do outro lado, se eu for resolver, eu vou ver que eu tenho uma função do segundo grau, se fosse um gráfico. E a concavidade seria para baixo e ela estaria exatamente no meio, o eixo y. Por quê? Porque não tem b. Aí o quadro que está sozinho é quem? É o C. É o ponto mais alto que ela vai atingir. Então vamos na solução. Eu vou desenhar um eixo y, eixo x, e vou desenhar a função exponencial, decrescente. Beleza. O gráfico do outro lado é o gráfico de uma parábola com concavidade voltada para baixo. E se eu colocar ele voltado para baixo, ele tem que estar no meio, como você sabe, o b ali é 0, e como a concavidade é voltada para baixo, eu já venho aqui e falo para você que ela vai ser assim. Então, nesse caso, entre a função vermelhinha e a função amarelinha, você pode ver que tem 2 pontos em comum. Esses 2 pontos em comum são chamados de raízes ou pontos de interseção. Então, resposta certa, posso observar que desenhando as duas funções, eu tenho certeza que elas só vão tocar em 2 pontos. Resolvido, letra C, e vamos que vamos. Sacada da questão. São equações diferentes, com que o que separam elas são uma igualdade, e nesse caso você vai lembrar que sempre quando acontece esse tipo de solução, ele não pede as raízes, ele pede a quantidade de raízes. Ok? Pega aí essa dica aí. Porque toda vez que acontece isso, desde quando eu estudei lá em 80, então, cara, é assim que a gente pega a malandragem da questão e resolve mais rápido. Beleza? Bom, aí, continuando um pouquinho, eu tenho essa questão aqui que eu destaquei o que era importante e do outro lado é o que ele quer. Bom, ele está falando, se eu colocar no lugar de x o a, o resultado tem que dar 8. Aí eu vou embora. Tá lá, aí eu coloquei já o meu valorzinho onde tem x, eu já coloquei a, e naquele caso o FA dá 8, e aqui eu vou fazer uma situação
que é propriedade de potência, né? Eu tenho 5 elevado a 3A. Eu posso escrever como sendo 5 elevado a A, entre parênteses, elevado a 3. Mas, Alessandro, para que você vai ganhar com isso? Não, porque eu sei que quando tem potência de um lado, pode passar para o outro na forma de raiz. Então, passou para lá a raiz cúbica. E raiz cúbica de 8 é 2. Acabei de descobrir que 5 elevado a A é 2. Consigo igualar as bases? Não. Tá, e o que eu faço? Para por aí. Ah, mas eu queria saber, eu quero saber o valor de A, porque se eu souber o valor de A, eu consigo resolver mais rápido. Eu falei, ó, então faz o seguinte, com calma, porque aí você não vai conseguir sair, não tem dicas mais, vai lá onde você quer e vê se dá para fazer alguma coisa. Então agora eu peguei a própria função, onde tem x, estou colocando menos A sobre 3. Aí você vai ver que eu coloquei lá menos A sobre 3, e aí eu vou cortar o 3 com 3. Se eu cortar o 3 com 3, só fica 5 elevado a menos A. Então, como o expoente é negativo, o que eu faço? Inverte a base e o expoente passa a ficar positivo. Bom, lembra que eu já sei quanto que vale 5 elevado a A? 5 elevado a A dá 2. Então, substitui. Pronto, meio. Ou seja, fiquei agarrado de um lado, mas eu parei, respirei e falei assim, bom, vou atrás do que ele quer primeiro. Aí, quando eu cheguei no que ele quer, eu vi que aquele 5 elevado a A que eu não sabia o que fazer, agora eu sei. Ele estava ali somente para substituir. Beleza? Então, vamos lá. Ó, esse daqui é uma questão também que tem muito cara assim de Enem, mas é uma questão que, cara, são coisas pequenininhas que você tem que lembrar, né? Senão você não tem como. Porque você viu que ele está falando lá que cada gota de sangue tem 1 milímetro cúbico. E esse 1 milímetro cúbico aproximadamente tem 5 milhões de glóbulos vermelhos. Beleza. E que uma pessoa de 70 quilos tem aproximadamente 4,5 litros de sangue. Nessa você já tem que lembrar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Sem isso que a gente chama de trivial na matemática, aí você fica agarrado. Porque eu sei que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Ah, mas por que você vai fazer isso? Cara, se liga o que ele está falando. Ele quer o número de glóbulos vermelhos. Aí lembra, número de glóbulos vermelhos, que está lá em cima que ele me deu uma dica, expresso ele pode ser colocado como sendo alfa vezes 10 elevado a k. E, entre outras palavras, ele está falando bem assim, é expresso por uma notação científica. E quando você conseguir colocar isso tudo numa notação científica, a quantidade de glóbulos vermelhos, eu quero que você pegue aquele que está multiplicando a base 10, que é alfa, e eu quero que você pegue e faça uma operação de soma com o resultado do expoente. Só isso, só isso. Então, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então vou transformar ali 4,5 litros de sangue em milímetro cúbico. Por quê? Porque quando eu transformar em milímetro cúbico, eu posso multiplicar ele por 5 bilhões. Porque se 1 milímetro cúbico vale 5 milhões, cara, então é só pegar e multiplicar o que eu vou encontrar. Então vamos lá. Olha lá, 4,5 litros é igual a 4,5 decímetro cúbico. Que por sua vez, como eu vou transformar em milímetros cúbicos, eu peguei 4 milhões e 500 mil milímetros cúbicos. Como eu estou vendo que tem que colocar na base 10, eu vou colocar isso na base 10, 45 vezes 10 a quinta, vezes 5 milhões. Aí esses 5 milhões eu também multipliquei e coloquei na base 10. 5 vezes 10 elevado a sexta. Aí eu tenho o quê? 5 vezes 45, 225. Potência de mesma base. O que eu faço? Repete a base e somos expoentes. 6 mais 5 deu 10 elevado a 11. Ah, mas olha só, Alessandro, não esquece não, tem que estar na notação científica. Ah, entendi. Aquele que multiplica tem que estar entre 1 e 10? Não, tranquilo. Então eu vou andar algumas casas decimais para a esquerda. E andando casa decimal para a esquerda, o que você vai ver? Você vai ver que o expoente vai exatamente acrescentar o que você andou para a esquerda. Então você vai ver ali que a vírgula passou 2 casas decimais e 11 mais 2, 13. Beleza? Então vem cá, quem é meu alfa? 2,25. E quem é meu K? 13. Vamos pegar tudo e resolver?
alfa mais k, então ficou igual a 2,25 mais 13, 15,25. Resposta certa, letra A. Difícil ela? Não. O que ela tem que fazer ali é que aquele monte de zero, potência ali, estava me perturbando um pouquinho, mas ela foi muito clara, ela mostrou o que eu tinha que fazer. A única coisa que me chamou a atenção é que eu precisava ter uma cartinha na manga que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Mas isso eu estou tranquilo, vocês já sabem. Beleza? Bom, vamos para outra aí. Essa questão número 11 é uma questão, cara, que ela é exponencial, que eu estou vendo ali, mas não tem essa nomenclatura que está ali. Geralmente, o aluno que não sabe o que significa ali, eu acho que tem mais facilidade de resolver. Mas eu vou falar o nome porque ainda vocês vão ver que eu vou ter uma aula sobre isso. Aquilo ali é uma função composta, quando você tem uma função dentro de outra. Então você pode ver que no primeiro termo você tem g de menos 1 dentro da própria função g. E a outra você tem g3, que é a função g, dentro da função f. Beleza? Então aquilo que eu circulei ali, aquilo ali que eu grifei, circulei não, marquei dentro daquele retângulo, aquilo ali é notação de função composta. Beleza? Outra coisa que eu achei interessante, ele não fala quem é a função f e quem é a função g, mas nós sabemos que a função f, como é exponencial, ela só pode ser a verdinha, e a função g só pode ser a vermelhinha. Beleza? Então tá. Bom, com isso, lembrando, né? Eu preciso encontrar as funções, porque sem as funções eu não consigo substituir nem o menos 1, nem o 3 na função g, porque eu não tenho a mínima ideia quem seja. E quando eu for pegar a função f, eu também não vou saber quem é, porque o a eu não sei. Então, você vai ver que eu vou escolher um ponto, e um ponto que está aí na função f é o ponto exatamente onde x é 1 e o y é 3, que também faz parte da função g, mas para mim tanto faz. E aí nós vamos começar a nossa relação de resolução. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a primeira função exponencial, aonde tem x vou colocar 1, e aonde tem y eu coloco 3. Descobri que a é igual a 3. Logo, a minha função está aqui. Caso eu precise usá-la, está aqui. Beleza. Bom, a função g ela tem duas partes. Só que a função g é o seguinte, a parte que está à esquerda é uma função constante. Ela é aquele tipo de função dividido por sentenças. Mas eu não vou querer olhar isso aqui agora não. Por quê? Porque eu sei que tudo que está à esquerda, qualquer valor de x que está à esquerda, sempre o resultado vai dar 4, porque é constante, tá vendo? Constante. Agora, o que me interessa é a outra parte de cá. Porque como é uma reta para cá e decrescente, eu sei que aquilo ali é a função do primeiro grau. Então é ali, aquele pedacinho que eu vou falar para você. Para valores maiores ou iguais a zero, a função é decrescente, do primeiro grau. Então vamos lá. Professor, a função vermelha toca no y no ponto 4. Então o que é aquilo ali em função do primeiro grau? É o valor de b. Porque a função do primeiro grau não é y igual a x mais b? Então eu já tenho de cara que o meu b vale 4. Lembrando que eu estou olhando só da parte por valores maiores ou iguais a zero. Porque do outro lado eu nem preciso colocar nada. Porque qualquer coisa que vá do outro lado, sempre o resultado já dá 4. Aí eu estou precisando, para completar minha função, o valor de A. Aquele Azinho é chamado de taxa de variação, coeficiente angular, ou inclinação ou declividade da reta. E eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu gosto muito daquele negócio de taxa de variação, que taxa de variação é quando você pega variação de x, variação de y, e divide a variação de y pela variação de x. Nesse caso, para ficar mais bonitinho, eu vou colocar um triângulo ali que vocês vão ver. Eu vou fazer a variação entre o ponto 1 e 3 e o ponto 0 e 4, que os dois pertencem à função que está decrescendo. Aí eu vou colocar um triângulo ali para vocês verem, e aí eu vou fazer a variação de y. Variação de y, está tranquilo. 3 para chegar a 4, você vê que é 1. E a variação de x, que está aqui, 0 para chegar a 1, dá 1. Então o A é sempre a divisão entre a variação de y com a variação de x. Pronto. Quem é meu A? 1 dividido por 1, 1. Aí você vai ver que assim, cara, você é muito louco. Você falou que é 1, logo A é igual a menos 1? Cara. É porque o que acontece? A função não é decrescente? Para ser decrescente, o valor de A tem que ser negativo. Então aquele ali era na minha taxa, a minha taxa é 1, só que é uma taxa que decresce ao passar do tempo. Beleza?
Então, meu A é igual a menos 1. Com isso, já tem a minha função. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou falar para vocês que eu quero resolver aquilo ali, que é uma função composta, mas nós não tivemos aula de função composta. Aí volta a repetir. As pessoas que nunca viram aquilo ali conseguem resolver mais rápido que as pessoas que viram. Porque o cara que é muito bom em matemática, ele pensa que tem que encontrar a função composta para fazer aquilo ali. E não. A gente sempre resolve de dentro para fora. Primeiro eu vou resolver, do lado aí, de g de menos 1, eu vou ver primeiro g de menos 1. Quando eu descobrir esse valor, eu vou tirar dali e colocar no lugar o valor para calcular g do que sobrou. Então, g de menos 1 é aonde tiver x na minha função, eu vou colocar menos 1. Mas lembra, o menos 1 está do lado esquerdo. E como o menos 1 está do lado esquerdo, o lado de lá é uma função constante. Tanto é que eu não mostrei nada mais da função. Mas aquela função vermelha continua. E como ela continua para o lado esquerdo, tudo que tiver para o lado esquerdo, o que acontece? Dá 4. Então, eu acabei de descobrir, só olhando para o gráfico, quando o x é menos 1, o y é 4. Porque tudo que está do lado negativo tem que dar na função vermelhinha 4. Beleza? Exemplo. G de menos 1000, 4. G de menos 2, 4. G de menos raiz de 2, 4 também. Função constante. Aí, rapidamente, eu vou tirar G de menos 1 e vou colocar 4 ali. Vai me dar o quê? G com x igual a 4. E quando o G falar igual a 4, eu já sei que 4 é maior ou igual a 0. Eu tenho minha função lá em cima e você pode ver que aonde tem x, eu coloquei 4. Menos 1 vezes x, que é 4, dá menos 4. Menos 4 mais 4, 0. Ou seja, g de menos 1, o resultado dessa bagunça toda, 0. Vamos para o outro lado? G quando x é igual a 3. Vou lá na minha função g. Como x é maior ou igual a 0, eu posso usar aquela formulazinha. Aonde tem x, eu vou colocar 3. Aí você vai ver que deu menos 1 vezes 3 mais 4 igual a 1. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou tirar dali o G3 e vou colocar no lugar o valor que eu encontrei, que é 1. Aí você vai descobrir que você vai calcular f de 1. Só que o meu f de 1 é aquela função exponencial, que está aí no cantinho, bem no cantinho. E eu vou substituir. Aonde tiver x, eu vou colocar 1. Olha lá. F de 1, 3 elevado a 1, resultado 3. Beleza? E no final, como eu tenho que juntar as coisas, porque ele quer a minha primeira operação, que eu encontrei 0, e eu vou pegar a minha segunda operação, que eu encontrei 3, e vou somar os resultados. 0 mais 3, 3. Essa me deu trabalho um pouquinho, porque além de encontrar uma parte da função exponencial, aliás, a função do primeiro grau, sendo que do outro lado ela é constante, para qualquer valor lá ficou até tranquilo, dá 4. A outra coisa é encontrar a função exponencial e a outra coisa, falar da função composta sem saber. Mas fazendo o quê? O trivial, resolvendo de dentro para fora, beleza? E conforme as funções iam aparecendo, eu saberia se eu ia olhar para a função g ou se eu ia olhar para a função f. Resolvemos. Beleza? Essa é um pouquinho complicadinha por causa da função composta. Vamos lá. Bom, essa aqui é a questão da Unicamp. De cara, eu tenho minha função f de x, que é igual a a vezes b elevado a x. Ele falou que o a tem que ser diferente de b, tá tudo tranquilo. E ele quer saber o seguinte, qual das respostas abaixo é exatamente igual a f2? Cara, essa daí é bem assim, amigo. Você viu que você tem F1, F3 e F0? Você viu que você tem que descobrir o F2? Então, sabe o que você vai fazer? Você simplesmente descobre primeiro quanto que dá o F2, porque alguma dessas respostas que estão aí embaixo representa o que você quer. Só que para você conseguir fazer essa conta, você precisa saber o que é F1, o que é F3 e o que é F0, porque está lá como conta. Então, primeiro eu quero saber o que é que eu quero que seja igual. Bom, vou lá na minha função, onde tem x, coloco 2. Aí minha função está aqui, onde tem x eu coloco 2, então eu quero saber qual daquelas operações ali
vai dar como resultado A vezes B elevado ao quadrado. Mas antes de sair fazendo todos, já vou fazer logo F0, F1 e F3. Então, F0 é A vezes B elevado a zero, que deu A. F1 é A vezes B elevado a 1, que deu AB. E, no nosso caso, o F3 é A vezes B elevado ao cubo. Beleza. Sei o valor de cada um. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ver qual daqueles itens que eu tenho A, B, C e D tem a resposta que eu quero. Então, como ele já falou para mim que tem uma resposta aí que vai dar A vezes B ao quadrado, a que eu encontrar, eu nem vou testar outra. Por quê? Porque não pode ter as mesmas duas respostas com a mesma coisa. Sacou? Pô, simples. Então, vamos lá. Na primeira lá, aonde tem F1, eu vou colocar A vezes B. E aonde tem F3, eu vou colocar A vezes B ao cubo. Facinho. Aí eu coloco aí. O que acontece? A, potência de mesma base, A vezes A dá A ao quadrado. B vezes B elevado a 3, repete a base, somos expoentes. Então, deu B elevado a 4. Vou tirar da raiz. E tirando da raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de B à quarta é B ao quadrado. Ô, mas você é uma variável, cara. Você pode fazer isso, tem que ter em módulo? Não. Olha lá em cima. Ele fala onde campo, você acha que ela é boba? Não é boba, não. Ele falou que A e B são números reais positivos. Tranquilo? Preciso nem fazer mais nada. A resposta não está aí? Está aí, ó. Acabou. Então, a letra A tem a mesma solução que eu encontrei quando eu calculei F2, que deu A vezes B ao quadrado. Beleza? Gente, então nossa aula de correção de exercícios propostos fica aí. Espero ter ajudado vocês, tá? Espero ter ajudado vocês com toda sinceridade. E é isso. A gente agora nós vamos avançar, né? Que a próxima matéria é logaritmo. E o logaritmo você vai ver que nada mais, nada menos. Por isso que você fala assim, engraçado, Alessandro, você exercitou pra caramba com a gente exponencial, né? Aham. Porque eu sei que meu karma é o logaritmo, não é? Aliás, o karma da galera que fala aí. Mas eu vou falar para você que não é. Por isso que eu estou perturbando vocês bastante com exponencial, porque eu sei que quem domina exponencial e propriedade de potência, sabe qual é o problema que ele vai ter em logaritmo? Nenhum. A única coisa que ele vai fazer é contínua. Mas contínua já sabemos. Então nós vamos entender, nós vamos resolver e olhar que ele é muito importante. E você vai ver que é muito melhor cair uma questão de logaritmo do que a questão de análise combinatória. Claro, ela já bate o olho, pega, faz, já sei qual é a minha base de sustentação da questão, que é propriedade de potência e saber um pouco de exponencial. Cara, vai resolver, sendo difícil ou não, tá bom? Gente, então, um forte abraço e fiquem com Deus.